Pronto. Boa noite, meninas. Boa noite, mulheres. Mais uma noite. Nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor. Hoje a gente está na 4ª semana e a nossa jornada, a gente vai falar aí da saúde plena e de um corpo bonito. Eu gosto de rever um pouco o conteúdo que a gente já trabalhou, justamente para a gente ver que é uma jornada e que uma semana vai complementando a outra, né? A gente começou no primeiro dia fazendo uma apresentação, falando qual seria a jornada. Depois, na primeira semana do curso, né, a gente falou da identidade em Cristo e fizemos o nosso mapa da vida, onde a gente, por uma pontuação, né, que cada uma ali percebeu em cada momento da vida, a gente pôde ver onde a gente tem que melhorar. E a jornada é justamente buscar essa melhor versão naquela pontuação ali que não está do jeito que a gente deseja. E a gente passou no segunda semana falando da associação entre cura de feridas, perdão e orgulho. O orgulho foi algo profundo, né? A gente viu as várias variações deles, ele tem 23 formas de estar agindo em nossas vidas, e quando a gente toma consciência do orgulho, a gente realmente consegue combatê-lo e trabalhar para a gente evitar as coisas os danos, né, que ele traz à nossa vida. Na última semana, a gente falou dos valores fundamentais em Deus, onde a gente entendeu mais sobre a oração, sobre a importância dela, né, que o nosso espírito forte é a base para a gente realmente ter um fundamento e viver a nossa melhor versão, seguir no caminho que o Senhor tem para nós. Agora a gente começa falando na 4ª semana da saúde plena e um corpo bonito, né? E eu vou começar aqui com a nossa música, uma música que eu escolhi com muito carinho, então eu vou pedir aí para todo mundo aí fechar os olhos, respirar fundo. Vou colocar essa música linda, se vocês quiserem, aí dá para escutar aqui. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer
não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair, Amém. Amém. Agora, vamos fazer a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana da nossa jornada, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, sobre a vida de cada mulher, Pai, as que estão aqui comigo, as que estão online, as que vão assistir, Deus. Ó Pai, visite cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor vai entrando em cada casa, vai nos ajudando a nos transformarmos em nossa melhor versão. Que cada uma possa usufruir da sua promessa, que é ter vida, vida em abundância, que a gente realmente possa transbordar uma versão plena, uma versão curada, um espírito inabalável, uma alma curada e um corpo forte, Pai, para que a gente possa, Pai, caminhar nessa terra, Pai, com a honra e glória, Deus, sendo a nossa melhor versão, em ordenança, Pai, com os teus mandamentos, com os teus ensinamentos, Senhor. Nos ajude, Pai, nos acompanhe, Pai, nos dê energia, vigor, Pai, coragem, verdade, humildade, para que essa jornada, Pai, realmente nos transforme na mulher que o Senhor nos criou para ser, Pai. Nós lhe agradecemos, Pai, por mais uma noite, Pai. E agora vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Gente, boa noite mais uma vez. Quem está em casa, quem está aqui, uma ótima noite. Então, meninas, hoje, na quarta semana, o nosso assunto é saúde plena e um corpo bonito. Interessante, né? Vamos para a base bíblica, na página 18 da apostila. Em 1 Coríntios 3, do versículo 16 ao 17, está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Gente, essa palavra aqui não quer dizer nada mais, nada menos, né, que o nosso corpo, né? O templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o nosso corpo, né, é feito para ser santo. Muitas vezes na vida a gente não consegue cumprir isso. Enfim, nós somos humanos, nós vamos aí cair, ter as nossas dificuldades, mas o nosso corpo, ele foi feito para ser o templo do Espírito Santo. Então, quando você está cuidando do seu templo, do seu corpo, você está fazendo uma oração. Existe muita como que eu posso, disfunção, né? Porque as coisas desse mundo são muito sutis. E muita gente tem o amor ao corpo de uma forma disfuncional. Não é sobre isso. É sobre realmente cuidar do corpo de forma, pelo fato dele ser o templo do Espírito Santo, então, de forma consciente, de forma que você vá cada dia oferecendo o melhor para o seu corpo, porque o seu corpo é o templo de Deus. Então, cuidar do corpo é uma oração. Eu aprendi isso há pouco tempo. Cuidar do corpo é algo que eu faço desde sempre, e eu posso falar que eu já vivi várias fases em relação a isso. Eu comecei, vou falar da parte física, que é exatamente essa que a gente está falando hoje, né? Eu comecei a cuidar do corpo, me lembro bem, com 15 anos. Eu não tinha dinheiro para academia, não ganhava salário. E o que eu fazia? 15 anos, novinha, eu corria. Comecei a correr, eu morava perto da Lagoa da Pampulha, acordava sempre mais cedo, sempre pagava o preço, porque eu falo que sempre tem dois preços, né? O preço de fazer e o preço de não fazer. O preço de não fazer, quem não cuida do corpo já paga. A gente vai ver aqui durante a lição que tem o preço de não fazer, que é dores, é estar com a saúde abalada de alguma forma, é ter realmente o resultado quando você não faz o que você foi feito para fazer. Quando a gente fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, a gente tem que saber que cuidar dele é uma oração também. Então, a primeira pergunta, né, que vem falando exatamente sobre isso é: você realmente sabe o que é saúde? Realmente, com verdade, coragem e humildade. Você tem noção do que é saúde, o que é a sua saúde, a importância de cuidar disso de forma intencional para ter um corpo melhor, o templo do Espírito Santo. Pensa assim, hoje eu cheguei aqui na igreja um pouco antes e a gente passou, até falou isso da reverência, né? A gente vê os nossos irmãos cristãos católicos, a reverência que eles têm à casa do Senhor, né? Eu até estava conversando com uma amiga há pouco tempo, e ela foi numa igreja, hoje tem muita igreja preta, né, toda preta, com aqueles LED atrás. Ela falou assim: Ana, eu achei aquilo tão diferente da casa do Senhor, né? Ela é católica, ela tem toda uma reverência para entrar e tudo. Não é sobre uma igreja ou outra que eu estou falando do templo, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente entra na casa do Senhor. E o nosso corpo representa a casa do Senhor. Nós estamos aqui dentro. Aqui dentro a gente tem o nosso espírito, a nossa alma, eles estão dentro do nosso corpo. Então, cuidar do nosso corpo, quando a gente fala o que realmente é saúde? Saúde é esse templo que a gente tem que cuidar.
né? E então a gente começa, né? Depois da pergunta, se a gente sabe que realmente é saúde, eu quero que vocês reflitam aí. E o objetivo é a gente desenvolver hábitos saudáveis, consistentes. O que é isso? Como que a gente vai fazer isso, né? Aqui vem falando um pouco da parte física, que a gente vai ler junto aqui na página 18, que fala, né, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Ela define saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas como ausência de afecções, né, de doenças, de enfermidade. Não é só isso, é realmente um estado físico, mental e social, né? Como a OMS não é um órgão, né, daqui desse mundo e tudo, essa parte do mental, do social, né, eles não colocam aqui o fundamental, que é o espiritual. Então, quando a gente fala do físico, mental, e no caso aqui o social, que, segundo a OMS, que eu peguei aqui uma informação deles, né, é fundamental, quando a gente acrescenta o espiritual e coloca ele como base, a gente vê realmente o fundamento de você ter essa tríade, que é corpo, alma e espírito. Eu vou compartilhar aqui com as meninas, na janela, ó. Aí, vocês estão vendo, né? Aqui eu vou mostrar o corpo, o espírito, a alma e o corpo. Todos nós humanos, nós somos essa tríade. Então, quando você tem um espírito inabalável, uma alma curada, a alma é a mente, é a parte nossa emocional, a parte lógica, a gente está falando muito sobre isso, quando a gente fala do orgulho, do jeito que ele manifesta a nossa vida, a gente está falando da nossa alma. E hoje, especialmente, a gente vai falar dessa parte fundamental, que é do corpo. Porque não adianta eu ter um espírito inabalável, uma alma curada, se eu tiver um corpo doente. Do mesmo jeito que não adianta eu ter um corpo sarado, igual o fisiculturista tem, né? Aquela coisa, come 3 grãos de arroz pesado, aquela coisa neurótica, mas eu tenho uma emoção, eu não sei lidar com uma emoção, não sei lidar com um problema, ou eu não tenho um espiritual desenvolvido. Então, viver a nossa melhor versão significa estar com essa tríade em harmonia. Um espírito inabalável, uma alma curada e um corpo forte. O nosso tema de hoje é o corpo forte. Eu brinco muito que a primeira parte de um corpo forte é essa parte física, né? Que, como está aqui na página 18, né? Como está a sua saúde em cada um dos pilares da OMS? A parte física. Aí vem as perguntas, que agora eu quero que vocês reflitam, e a gente vai fazer uma ferramenta para frente que vai ajudar a gente. Você precisa de atividade física? Como está a sua alimentação? Qual o seu volume de hidratação? Como está a sua composição corporal? A composição corporal é quanto você tem de gordura e quanto você tem de massa magra, de músculo. Qual a quantidade de massa magra e de gordura? Ela vem logo em seguida aqui falando disso, né? Você sente ausência de dores? Tem disposição? Consegue se alongar? Como está a sua capacidade pulmonar? Isso aqui está tudo no físico. Na parte mental. Como está a sua saúde mental? Você tem facilidade para se concentrar? Consegue executar suas atividades com atenção? Como está a sua memória? E sua imaginação? E no social, a gente vai falar das questões sociais. Como você se sente no relacionamento conjugal? Qual o nível de relacionamento com seus filhos? Qual a proximidade com seus pais, irmãos e demais parentes? E a qualidade do relacionamento com seus amigos? Vocês fazem parte de uma comunidade? E essas perguntas aí são as perguntas para a gente refletir, né? Mas eu quero que vocês pensem sempre nessa tríade.
do espírito, da alma, e hoje a gente está falando especialmente do corpo. Cuidar do corpo é uma oração. Eu não estou falando de cuidar com neurose, com desequilíbrio, não. Eu estou falando em cuidar com consciência. Você realmente, um dia tem 24 horas. Eu fico acordado, em média, 16 horas. Dessas 16 horas que eu passo acordado, quanto tempo eu dedico para cuidar do meu corpo? Não é só fazer uma atividade física. Tem gente que vai ter uma limitação física, tem um problema no joelho, tem um problema, enfim, muscular, qualquer problema, ou está tomando remédio, está passando por uma circunstância de saúde que não pode cuidar. Mas, fora disso, quanto tempo eu realmente me cuido? E não é só sobre atividade física, a alimentação é fundamental. Como que eu estou me alimentando? Eu estou comendo, eu vi uma moça falando, né? Eu estou só na Carbolândia, matando a minha vontade de um prazer imediato. Como que eu faço para sair dessa Carbolândia? Como fazer isso? Né? Então, aqui, a gente começa na página 19 falando do principal inimigo, né? Aqui está falando do excesso de gordura, é um dos fatores mais prejudiciais, pois acelera o adoecimento ao produzir muitas células inflamatórias. Com verdade e humildade, que comportamento você tem hoje que estão inflamando seu corpo? O que pode fazer para eliminar esse hábito da sua rotina? Aí vem mais perguntas. Em que nível você se encontra? Os que estão doentes e sabem que estão doentes, os que estão doentes procuram ajudas, ou nos saudáveis? A gente pode até colocar mais, né? Porque tem gente que sabe que está doente e não quer ajuda também, né? Enfim, a gente colocou só essas 3 perguntas, mas tem muitas outras que a gente pode fazer. Essa primeira parte, essas perguntas, é justamente para vocês refletirem. Doenças crônicas são transmissíveis e as maiores ameaças à saúde de hábitos diários. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a usar uma ferramenta que a gente vai colocar as metas para a nossa saúde. E quando a gente volta na tríade lá, que a gente vê, né, essa parte do corpo, sendo que o nosso corpo é uma oração, por que o corpo é uma oração? Se você não estiver bem, você não consegue nenhuma intimidade com Deus. A gente precisa, na nossa vida diária, conscientemente, fazer as escolhas, né? É claro que tem pessoas que eu estou falando da gente aqui, da nossa jornada, né? Tem pessoas que às vezes estão no hospital, tá com um problema, mas elas estão com a mente no Senhor. Elas não desconectaram. Isso é fundamental para a melhora delas. Existem dados científicos, né? Que quando você está com a mente organizada, você consegue pensar que você vai ser curada, que aquilo vai passar, realmente ter fé, oração, o que mais tem é história de milagre. Mas hoje, no momento que a gente está hoje, tomando consciência que ter um corpo saudável é uma responsabilidade sua. Cada um tem a sua responsabilidade. Um dia tem 16 horas. Eu estou contando, tirando já as 8 que a gente dorme, tá? Tomara que todas aí durmam 8 horas por noite, né? Às vezes nem dá isso, mas contando essas 16 horas, a gente se alimenta, a gente hidrata e a gente faz uma atividade física. Como que você distribui isso no seu dia? Meia hora de exercício físico pode transformar a sua vida. E é algo que depende somente da gente mesmo. Hoje, gente, na internet, tem milhões de atividades que você pode fazer em casa, num apartamento pequeno, num espacinho pequenininho. Então, qual é a desculpa que você tem dado? Por que você não está fazendo o que tem que ser feito? Quando a gente tem um corpo saudável, a gente tem mais disposição até para falar com o Senhor. Né? Então, agora, a gente vai falar um pouco das metas. Né? Eu não sei se alguém aqui já pensou nisso. Uma meta para a saúde. O que é uma meta? É um objetivo, é onde eu quero chegar. E aqui vem a primeira pergunta, né? Você tem metas para a sua saúde? Isso está na página 19. Assim como planejamos
aonde queremos chegar profissionalmente ou em relacionamento, também devemos definir metas para o nosso bem-estar. E aqui tem alguns exemplos de meta, né? E tem alguns, no final, tem os 4 pilares que nos levam à mudança. Eu falo que o primeiro dele é a consciência. O primeiro deles é a consciência. Então, a gente realmente tem que ter consciência que a gente, com um corpo saudável, a gente realmente está fazendo a nossa parte de cuidar do nosso tempo, que é o tempo do Espírito Santo, é o corpo. Então, a primeira aqui, então, tem até 4 pilares, eu vou colocar esse agora, então vão ser 5, se vocês quiserem anotar aí como um pilar, que o primeiro é a consciência. Depois, a gente está falando aqui de dor, né? Por que a dor leva à mudança? Muitos só mudam quando a dor se torna insuportável. Essa parte 2 é muito interessante, porque o corpo humano é algo maravilhoso, ele é super adaptável. O seu esqueleto lá, ele é o mesmo esqueleto. Você pesando qualquer peso, o seu esqueleto é o mesmo esqueleto. Então, eu hoje, por exemplo, vou falar da minha vida. Há 2 anos atrás, eu estava pesando 10 quilos a mais. 10 não, 8. 10 eu exagerei. Exagerar não é certo, né? 8 quilos a mais. Então, hoje eu peso 70, eu estava pesando 78. Era mais. Era 80 e eu estou pesando 72. Isso mesmo. Então, eu pesava 80 quilos e hoje eu estou pesando 72. O meu esqueleto manteve o mesmo. O que mudou foi o peso. Você já carregou uma mala pesada nas costas? 10 quilos a mais? É isso que o seu esqueleto sente. Então, quando a gente fala de dor, por que o corpo dói? Ele gritando, eu estou inflamado, está doendo. Me ajuda. Como que você está cuidando do seu templo se você está acima do peso? Né, que, independente do peso, o esqueleto é o mesmo. Então, a questão da dor vem muito disso, né? Agora, uma questão interessante aqui, quando a gente fala dos pilares, né? O medo. O medo das consequências das ações pode levar à mudança, como no caso de quem fuma, né? Porque a pessoa que fuma sabe que está ali usando, né, algo que não faz bem, e por medo, às vezes, de morrer, ou por medo de ter um problema mais sério de saúde, a pessoa vai tentar mudar alguma coisa. Mas o ideal é que a gente tivesse a consciência, por isso que eu coloquei a consciência primeiro, não precisar chegar a esse extremo, eu não preciso chegar num tanto de exame todo maluco para me perceber que eu tenho que melhorar. Então, viver na minha melhor versão é realmente me dispor, eu pagar o preço de fazer. Porque quando eu estou com o corpo disfuncional, eu já estou pagando por não fazer. E existe consequência, gente. É uma matemática, uma coisa maluca, né? Não tem como. E o constrangimento, que é a vergonha de não conseguir fazer algo, como brincar com os filhos por causa do peso, às vezes abaixar, às vezes fazer uma atividade simples, porque quando a gente está com uma disfunção no corpo, a nossa energia não é a mesma, a força de vontade, enfim, a gente não consegue fazer o que a gente conseguiria fazer se a gente estivesse cuidando melhor do nosso tempo. E aqui está, o quarto já era consciência, pus só ele primeiro, né? Que é realmente a melhor forma de mudar com as informações e clareza sobre o que precisa ser feito para alcançar os melhores resultados. Então, agora, gente, aquela ferramenta que a gente usou, lá, ela está aqui na página 24, que a gente usou para falar da nossa vida, a gente vai fazer ela agora direcionada para a nossa saúde. Então, focando aqui na tríade do espírito inabalável, da alma curada e do corpo, o corpo forte, o corpo saudável, eu vou falar com vocês, aqui eu vou ficar na página 20 e 21, falando de cada uma das ferramentas, e vocês vão colocar aqui de 0 a 10
qual a pontuação para a gente ver esse mapa da vida nossa em relação à saúde, tá? Então, a ferramenta, por que eu faço vocês fazerem a ferramenta? Porque a gente tem que visualizar. Quando a gente visualiza, a gente consegue entender e ir atrás das mudanças necessárias. Então, vocês ficam na página 24, que eu vou fazer com vocês as instruções de como preencher. Os números não estão muito claros, mas dá para entender que o último é o 10, né? E vai decrescendo, tá bom? Na página 24. Então, vamos lá. A gente vai preencher o mapa, vocês vão responder sobre as perguntas aqui, dando uma nota de 0 a 10. Eu começo falando das emoções positivas. A gente pensa o seguinte, gente. Tudo que você pensa, que você sente, reflete de alguma forma no seu corpo. A ciência já explica isso. Então, voltando à primeira aula, quando eu comunico, por exemplo, eu sou depressiva. Toda hora vem isso. Eu sou depressiva. A chance de você ser depressiva é muito maior do que você falar que eu sou alegre. Então, de 0 a 10, como estão as suas emoções? Como você se sente no controle da maioria das situações? Ou é comandado por sentimentos como tristeza e ansiedade? Você tem um comando? Você aceita um pensamento, eu sou depressiva, aí você começa a pensar, nossa, eu sou depressiva. E começa a ficar naquela angústia. Ou quando você tem um comando, um pensamento, você tem uma emoção positiva, você tem uma consciência. Então, de 0 a 10, eu quero que vocês pontuem. Como que é a sua emoção? Você é uma pessoa equilibrada ou você tem uns rompantes? Então, anota aí para mim, de 0 a 10, como que está essa pontuação, que agora a gente vai fazer o nosso mapa da saúde. Vocês vão anotar na página 24, que é onde está o mapa. E dentro, vai fazer igual aquela roda da vida, vai anotar dentro. Tá, mocinha? Vocês vão anotar dentro aqui, por exemplo. Os números não dá para ver direito, mas qualquer coisa vocês vão contando aí, tá bom? De 0 a 10, qual a pontuação que vocês dão aí em relação à saúde de vocês? Como você se sente emocionalmente falando? Agora a gente está falando de emoção positiva. Como que está a sua emoção? Você está equilibrado? Você está desequilibrado? Agora eu vou para o segundo pilar, alimentação. Você consome frutas, verduras e proteínas regularmente? Qual a frequência dos alimentos industrializados na sua dieta? Vocês podem fazer uma média dessa pontuação, por exemplo. Se você consome frutas, você acha que é nota 10, todo dia eu estou consumindo. Mas também eu coloco muito industrializado. Como que é isso daqui? Como que está a sua alimentação? Você acha que a sua nota aqui está 10, 9? É para vocês visualizarem, eu preciso que vocês visualizem. Então, na questão de alimentação, como que está? Agora vamos numa parte do sono. Na parte do sono. A parte do sono, gente. Seu sono é de qualidade? Que horas você se deita para dormir? Quantas horas você dorme por noite? Então, baseado nessas 3 questões, de 0 a 10, como que está aí a questão do seu sono? A questão do sono é algo fundamental. Às vezes, para dormir, a gente está muito agitada. Então, uma dica boa aí é colocar um louvor bem calmo, é uma coisa que ajuda muito. Ler um pouquinho, sair de tela. Lá em casa é uma briga, viu, gente? Mas 9 horas os meninos têm que ficar fora de tela. Não é fácil, não, mas 9 horas eu falo, acabou, agora acabou, porque eu coloco eles para dormir até às 10 e eu gosto desse tempo sem tela. Então, como que é isso? Como que é o sono de vocês? O quarto pilar, importante, gente, 80% do corpo é água. 80 não, 70, né? Eu não sou médica, não tenho uma dúvida aí nisso. Oi, mãe? 75, então, ó. Mamãe falou, né? Então, 75% do corpo é água. Vamos lá.
Qual a quantidade de água que você bebe por dia? Você já mensurou isso? Uma dica, gente, um copinho. Olha o meu copinho, tá? Como é que é? 1 litro. Até a hora do almoço eu tomo 3 desses. Depois de tarde, mais 3. 6 litros. Eu sou uma... como é que é? Agólatra. Eu sou uma agólatra. Inventei essa palavra aqui. Eu sou viciada em água. Eu amo. Você é uma aguaceira. Boa. Eu sou. Água eu sou. 6. Eu tomo 5 a 6. Pois é. Às vezes eu deixo levantar para pegar mais água, né? Isso. Ó, essa garrafa aqui, ó, depois, quem quiser o link, é da Shopee, ó. Não estou fazendo propaganda, não, mas já fazendo. Eu vou mandar para vocês. Ela está R$ 49,00 na Shopee. É 1 litro. E ela acaba que é uma arma, né, gente? Se alguém vier para o seu lado, você dá uma garrafada. Ó, No Shopping Oiapoque tem também. Aí, a Keila sabe também de tudo, tá vendo? Comprei hoje para dar de presente. Aí, viu, gente? Quanto você pagou, Keila? R$ 50. Aí, gente, aí. Quem quiser, então, ó, né? Tô dando uma sugestão, porque a água não quer demais. Angelina, que está amamentando, sabe disso. Água, quanto mais água, melhor. Isso. Opa, desliguei o som, Keilinha, para a gente continuar. Vamos agora para o exercício físico. Você pratica exercícios de força, flexibilidade ou aeróbicos? Ai, ai, ai. Com qual frequência semanalmente? Me conta aí, gente. Gente, exercício, se mexer, isso é um negócio interessante. Por quê? Vou falar da minha vida, né? Porque estou aqui ministrando, aprendendo com a jornada. Eu sempre malhei. A vida toda. Quando eu não tinha dinheiro, eu corria. As coisas melhoraram um pouco. Matriculei numa academia. Melhorou mais, eu fui para um personal. Apertou, fiquei só na academia sem ninguém. Ou seja, não tem desculpa. Não é todo dia que eu quero. Não é todo dia que eu estou com vontade. Não é todo dia que acordo doido para ir para a academia, mas eu pego e vou. É igual escovar dente. Todo dia a gente escova dente, todo dia a gente não come. É mais ou menos isso na minha cabeça. O que eu fiz? Pega e vou, gente, pega e vou. São 16 horas que a gente tem. Dessas 16, 30 minutos. Se alguém não gosta de fazer nada nas academias, aquelas escadinhas, sabe? É só você ficar naquela escadinha 20 minutos. Você vai ver. Olha lá, a Larissa aí. Aquela escada, meia hora. Não tem como você não melhorar. Então, como é que é? Me conta aí de 0 a 10, exercício físico. E o 6º pilar, você utiliza suplementos necessários para melhorar a sua saúde, se recomendados por um profissional? Pois é, já vi um joinha aqui, ó. O que acontece? Suplementação é algo que a gente precisa de um médico, né? Então, por mais, às vezes, que a pessoa não tem plano de saúde, mas tem endocrinologista no SUS, às vezes demora mais. Mas todos os médicos hoje sabem, né? Pela vida que a gente leva, a gente fica muito em lugar fechado, muito em lugar sem a luz do sol. Então, um suplemento é algo muito importante, que a gente tem que olhar. Na faixa etária aí, nossa, de adolescente, depois que passa dos 35 em diante, tem um negócio que chama climatério. Ai, ai, ai. E esse climatério, gente, é algo que deixa a mulher bem diferente. Então, como é que está essa questão de suplementação? Você já olhou? Você já foi no médico? Tem muita gente que nem para pensar sobre isso. Então, como que é? Me conta, sua suplementação de 0 a 10. E como que a gente vai utilizar esse mapa, gente? Após preencher as notas de cada pilar, observe as áreas que estão com pontuações mais baixas. É igual a gente fez o outro mapa nosso. Essas são as áreas prioritárias para ações de melhoria. Reflita sobre os passos que você pode tomar para aumentar a nota de cada pilar e melhorar, equilibrar a sua saúde sistêmica. Então, a gente vai no próximo passo aqui definir metas específicas para os pilares com notas abaixo de 7 e acompanhar o progresso semanalmente. E a gente termina com a frase: você define seus hábitos,
seus hábitos definem sua saúde. Então, pessoas, mulheres maravilhosas, criar novos hábitos, criar uma nova forma de pensar. A gente começa comunicando. Eu consigo, eu posso. Tem gente aí que pesava 200, está pesando 70. O que ela tem de diferente de mim? Né? A parte esquelética é igual, né? O esqueleto lá de 200 quilos é o mesmo do de 70. Mas é bem mais fácil para o esqueleto aí, né? Ou seja, para a nossa parte do corpo físico, carregar 70 quilos é bem mais fácil que carregar 200. É só você subir a escadinha lá da academia, que você vai ver que é bem mais fácil, menos peso do que mais, né? Então, o nosso corpo, gente, ele é uma oração. Porque quanto melhor você tiver, mais disposição, mais longe você vai. Então, sem a parte disfuncional, volto a repetir, porque não é você ficar mostrando, não é para você mostrar, é para você, é a sua consciência. O que eu posso fazer para mim estar melhor? É alguma coisa que eu como? Alguma coisa que eu bebo? Será que eu realmente preciso disso? Quando a gente fala dos pecados, né? Gula é até um pecado capital. De tão sério que é. Será que eu tenho temperança na hora de comer? Será que eu penso ou será que eu estou comendo minhas emoções? Porque quando você está com a emoção desregulada, você fala, não, eu mereço. Aquele bolo com aquela calda de chocolate, canela, ai, ai, ai. Ah, sorvete, uma pizza, pão de queijo, né? Tem muita gente que brinca assim, crente não bebe, mas comer é. Será que essa comunicação é legal? Pois é. Se eu comunico assim, eu sou crente, então eu como muito. Aí isso vira meu pensamento, que vira meu sentimento e vira minha crença. E toda crença é autorrealizável. Aconteceu. E aí? Como que a gente tem se alimentado? Será que você está pensando peixe morre pela boca? Sem consciência, sem parar? Então, gente, nessa ferramenta aqui do mural, além, né, da gente ter feito o mapa, o que o mural vai fazer? O mural é o seguinte, o tolo acredita no que vê, e o sábio acredita na profecia, no que ele quer viver. O cérebro, vou voltar para a ciência, né, que a gente está fazendo uma jornada, o cérebro, ele não consegue definir o imaginário do real. Se você imaginar o corpo que você quer ter, um peso que você quer ter, com a massa corporal que você quer ter, e começar a visualizar aquilo, é como Abacuque, quando Deus falou com ele para escrever nas tábuas, e ele pôs no alto para todo mundo visualizar. Quando você visualiza, o mural é isso. Aqui está falando passo a passo de fazer o mural. Ele pede para a gente anotar novos hábitos e manter constância para alcançar uma saúde extraordinária. O objetivo é esse. Então, está falando um passo a passo para a gente fazer um mural. É interessante porque eu fiz o mural da vida extraordinária. E aqui a gente está falando só da parte da saúde. O que ele fala? Ele fala para a gente refletir e escrever. Então, eu vou pedir para vocês, aqui na apostila, não vai dar para fazer, porque você tem que fazer, isso é um material separado, você pegar uma folha em branco e você começar a escrever, refletir, colocar imagens. E você colocar em um lugar que você possa ver todos os dias. E trabalhar a sua mente para você realmente, com esse mural, que é aquela visão de Abacuque lá na Bíblia, você visualizar isso todos os seus dias e, naturalmente, comunicar isso. Porque na hora que você vê, você comunica, não, eu estou longe, eu coloquei essa meta aqui.
Eu estou longe. Então, você vai pensar que você tem que agir, vai sentir e vai acreditar e vai acontecer. Então, o que está falando aqui? Essa parte a gente vai ler juntas, mas vocês vão ficar com o para casa, de fazer esse mural. E eu quero ver o mural de todas. Eu vou fazer o seguinte, essa semana, aproveitar que tem feriado, que dia 21 a gente não tem aula, ou seja, vai ter mais uma semana, vocês vão ter 2 semanas. No dia 22, eu vou abrir lá no nosso grupo de mensagem e vou querer que cada uma me mande um mural do que ela definiu como meta e objetivo para essa saúde extraordinária. Então, a gente vai fazer o passo a passo aqui, ó. Eu vou ler um pouquinho com vocês e eu vou mostrar, vou dar um exemplo do meu mural, eu vou começar lá, então dia 22 eu vou colocar, vocês já podem lendo, fazendo aqui. E é o seguinte, ó. O que você deseja alcançar com a sua saúde? Eu estou pesando 72, agora, glória a Deus, falta só 2, então eu estou querendo 70. Então, o que eu vou colocar no meu mural lá? O número 70, 70, porque é o peso que eu quero alcançar. Valéria, já vou responder, viu? Eu só vou explicar aqui e já vou responder. Quem tiver dúvida, anota, tá? Então, o que você deseja alcançar com a sua saúde? Às vezes vai ser um percentual de gordura menor, vai ser mais disposição. Então, aqui tem exemplo. Perder peso, ganhar mais energia, melhorar a qualidade do sono, correr uma maratona. Qual a sua visão de futuro? Como você imagina em sua melhor versão? Aqui são as perguntas, para com essas perguntas a gente desenhando o nosso mural. Então, fala o seguinte, estabeleça um tempo. Toda meta, ela tem que ter um tempo. E não adianta você viajar. A meta ela tem que ser mensurável, ela tem que ter um tempo, ela tem que ser mensurável. Então, por exemplo, eu tenho 1,70 m, certo? Eu estou querendo pesar 70 quilos. Eu posso pesar 70 quilos? Se eu colocasse 40, será que tinha jeito? Não tem, eu nunca pesei, eu acho que eu pesei 40 quando eu era criança. Não, mas 40 agora eu não vou estar saudável. Então, então tem que ter. Quando eu falo com você que ela tem que fazer um sentido, é uma questão, não adianta você querer viajar demais. Mas, ao mesmo tempo, o seu mural ele tem que ser algo audacioso. Né? Então, como você se imagina em sua melhor versão? Com qual corpo? Como? Qual peso? Quanto que eu vou ter de gordura? E aí, vem falando o tempo. Começa agora na segunda. Primeiro é definir a meta. Depois vai vir o tempo de realização. O que fala aqui? Não fala para ser uma data certa. Ela fala, pensa no médio e longo prazo, mas sem pressão. O foco é consciência, não rapidez. Exemplo, quero me sentir mais energético, mais enérgico em 10 meses. Eu estou com pouca disposição, eu vou no médico, eu vou ver se falta algum suplemento, daí eu vou suplementar. A gente tem uma pessoa aqui da igreja ótima, tá? Que está conosco aqui, que é a Simone, que tem uma farmácia de manipulação de verdade, que tem aqueles negócios da Shopee, eu sei que eu já comprei, não fez diferença nenhuma. É alguém que vai manipular mesmo, né? Tem preço especial para quem está no grupo, Simone? Aí. Pode ir lá que tem preço especial. Eu vou quando a gente abrir aí, eu vou colocar, aqui na Cidade Nova, vou colocar o nome dela, chama Simone. Então, vamos lá, gente. Eu quero me sentir mais enérgico, né, em tanto tempo, eu quero alcançar o equilíbrio mental e físico. Então, quando a gente coloca no mural, a gente vai colocar essas coisas, como em figuras, por exemplo, num corpo. Eu mesmo, no meu mural, eu tenho uma barriga trincada, porque é uma coisa que eu quero alcançar. E eu faço ginástica para isso. E agora eu estou com mais consciência na alimentação, porque eu falo que a jornada é linda, gente. A jornada, antes de ir para vocês, ela vem para mim de forma profunda. Então, é muito gostoso viver isso. Então, aqui no número 3, a gente vai determinar como irá realizar. Como que você vai realizar? Qual ação específica? Aí tem vários exemplos. Por exemplo, alimentação saudável. Comer 80% de comida natural, evitar ultraprocessados, exercício físico. O sono, hidratação. E aí, no número 4, já vai falando para a gente pesquisar as imagens representativas, que é as imagens que a gente vai colocar no nosso mural. Buscar fotos
que traduza o que você deseja para a sua saúde. Por exemplo, pessoas praticando exercício, pratos saudáveis e coloridos, alguém relaxando e dormindo bem, cenários de viagem ou atividades que você deseja fazer com a sua energia renovada. E no número 5 está falando, monte seu mural físico ou digital. Aí até fala para você, o físico pode ser um quadro, uma cartolina, mas para você desenhar isso, pode ser uma folha também. Se você não tiver tempo para pegar a imagem, coloca as palavras que você quer, o peso. Não precisa ser um negócio complicado. Eu não quero dar nenhuma tarefa apertada para vocês, mas eu quero que a gente coloque uma... Quando a gente fala de saúde, que a gente volta a falar, está falando do nosso tempo. O tempo de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, como que ele manifesta? Através do meu corpo. Como que vocês veem a Ana? Como que eu manifesto Deus? É através do meu corpo. Então, quanto melhor ele tiver, por isso que a gente fala, é uma oração cuidar do corpo. Né? Monte o seu mural físico ou digital, o digital. Aí fala para usar aplicativos, né? Eu até fiz o meu no Canvas, é muito fácil de mexer lá, bem autoexplicativo. Mas quem tiver dificuldade, pode pegar as imagens do jeito que quiser. O que eu quero, gente? Pode ser foto antiga. Isso. Exatamente. Pode pegar uma foto sua. Isso. Aqui as meninas estão falando de pegar uma foto antiga e colocar. Então, como que a gente vai fazer esse mural? Mas eu preciso que vocês façam algo que vocês visualizem. E aí já vem o número 6. Manter o foco no resultado. Viver a jornada de forma intencional. Como assim? Olhe o mural como um lembrete do futuro extraordinário que está construindo. Imagine como você se sentirá ao conquistar esses objetivos. Como o cérebro não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário, você vai colocar o que você quer ver e isso você vai vendo todos os dias. Até está falando aqui, escolha um lugar privado, coloque seu mural em um lugar onde você possa vê-lo. Pode ser no quarto, no armário, no fundo do celular, se for digital, mas você vai ver ele sempre. Por quê? A gente visualizando, é natural que a gente vá mais atrás. E a gente vai vivenciar esse futuro extraordinário. Todos os dias, dedique minutos para visualizar. O que é isso? É você realmente ver esse mural. Olhar para ele, desejar aquele corpo de novo, desejar aquela vontade de novo, né? Feche os olhos e imagine você dentro dessa imagem. Sinta energia, satisfação e o orgulho de viver o propósito, né? Então, aqui, tem um exemplo para você colocar como meta, gente. Não tem desculpa, não. Ó, tem meta 1, 2, 3, 5 metas aqui, né? E termina a gente falando para a gente revisar o mural mensalmente. Se algo mudar, ajuste as imagens ou metas para refletir sua nova visão. O importante é que continue sendo uma fonte de inspiração. Então, o mural é justamente para a gente visualizar esse corpo forte, saudável, que é o nosso templo. E com esse templo, enxergando esse templo, né, vou partilhar com as meninas aqui, ó. A gente vai enxergar esse templo. E com esse templo, ó, vou partilhar de novo. Com esse templo em harmonia, né, que é o nosso espírito, alma, e a gente vai visualizar agora o corpo. Depois a gente vai fazer da vida toda, mas a gente vai começar com o da saúde. A gente vai visualizar esse templo nosso do jeito que Deus nos criou para ser, vivendo a nossa melhor versão. Eu quero somar aqui, será que se eu somar, somos quantas aqui, ó? Deixa eu voltar, deixa eu ver quantas mulheres aqui para a gente. 20, aqui tem 20 online, tem eu aqui, então umas 18, aqui tem mais 3. Será que a gente pode colocar quantos quilos aqui a menos? Uns 20? Uns 2 pelo menos de cada uma? Dá mais? Estou gostando aqui. Vou abrir aqui o som das mulheres.
Que agora eu quero todo mundo falando aí. Quantos quilos a gente pode colocar aqui? Ó, abrir. Aí, ó. Pode falar. Quem quiser falar. Deixa eu destravar. Quem quiser falar aí, pode abrir no som, que eu não vou travar, não. Vamos falar aqui. Quantos quilos? Fala aí, Valéria. Só eu quero perder 5, Paulinha. Ó, ai. 5 já está aqui. Eu tenho 2, 7. Será quanto? Eu vou colocar lá no grupo, vou fazer uma enquete se vai mais de 30 quilos aí. Pensa o seguinte, gente. Cuidar do seu corpo é uma oração. É uma oração de uma forma funcional, com uma identidade sarada, você tendo consciência, tirando fora aquelas 23 coisas. Imagina assim, ó, aquela parte do orgulho, 23 formas, todas nós já temos consciência. Então, você conscientemente, eliminando, né, aquelas 23 formas que o orgulho age na nossa vida. Agora vem essa parte. Vou falar com vocês, eu vou compartilhar mais um vídeo que ele fala de 3 hormônios. É o Paulo Vieira de novo. Ele está falando de 3 hormônios que a gente pode ter de forma gratuita. Ele ensina sobre a ocitocina, dopamina, testosterona. E ele mostra pela ciência lá, é a mesma coisa, só que é um vídeo menor, tá? É 15 minutos só. Ele mostra uma técnica, ele fala que cientificamente, se você pegar, quer ver? Você está ansioso, triste, isso é mais legal. Ele até fala cientificamente, ele prova aí. Se você pegar uma caneta, se você acordar desanimado, cansado, se você pegar uma caneta e colocar assim, desse jeito, você está no seu cérebro. É interessante, eu vou mandar para vocês isso. Ele mostra que para o cérebro, se 2 minutos por dia você ficar com uma caneta, você, por 2 horas, tem dopamina no corpo, o hormônio da alegria. E aí você fica menos ansioso, mais feliz, você come menos. Você já viu quando você está num lugar que você está feliz, você está bem? Então, acordou triste, ele fala assim, gente, vai para o banheiro, 2 minutos. Não, eu vou mandar para vocês, é muito interessante, porque tem ciência para poder falar assim, gente, vocês não estão acreditando, não, é ciência. Ele ainda fala, não acredita em mim, não, tá? É a ciência que falou. Gente, é ciência. Deus criou a ciência. Tem as coisas do mundo que distorcem, a gente sabe disso, é por isso que vocês estão aqui. Por isso que eu também estou vivendo. É claro que tem as distorções, mas a gente está usando a ciência baseada na palavra. O corpo é templo do Espírito Santo. Quem não sabe disso? Quem não tem consciência? A gente está tendo consciência. A gente está cuidando de Deus dentro de nós. Ele tem que manifestar através da nossa vida. Então, eu vou mandar esse vídeo. Ele mostra como você conseguir esses 3 hormônios de forma gratuita. Ele fala uma questão do testosterona lá, que é o yes dele, yes, que ele faz muito esse yes. E ele ativa a testosterona. Ou seja, não tem como. A gente tem que ter essa tríade, essa parte do corpo depende muito da gente. Eu quero ver quantos quilos. A Valéria, 5. Quem mais aqui? Quem mais? Mãe, fala aí. 50. 50 não, Larissa, não. Eu 126. Não. Então, 126, eu peso 76. Não, mas é 20. A altura é 175. Não, você 20. Então, você pode pesar 80. Isso, 80. Não pode ser disfuncional, não, porque senão não funciona. Agora é um processo. Uma coisa, gente, que é... Olha como é que Deus é maravilhoso. Eu estava esquecendo de falar isso aqui, ó. Coisa maravilhosa, gente. Jejum intermitente. Aqui, eu até falei isso com minha mãe agora. Jejum, eu falo, gente, o corpo é uma oração. O templo nosso. Você tem dificuldade de fazer jejum? Se você pega o jejum
Faz a sua última alimentação até às 18 horas e vai até no outro dia, 6 da manhã, você fica 12 horas de jejum. Se você fizer isso uma semana e não eliminar pelo menos 2 quilos, 2 quilos, a última alimentação, você pode ficar na Carbolândia, se você me ajudar a sair da Carbolândia, melhor ainda. Mas você pode ficar na Carbolândia, você pode ter... Se você só fizer essa janela, você já vai sentir diferença. E é um desafio. Mas será que você não está comendo muito mais por um costume, uma comunicação? Será que você realmente está com fome? Será que realmente eu preciso daquele bolo inteiro? Não é um pedaço, não? E aí, meninas? Meninas de casa aí? Quantos quilos? Eu vou fazer uma enquete lá. Sibeli, pode falar, minha querida. Eu estou me sentindo um peixe fora d'água. É. Porque você fala só para emagrecer. E eu estou na corrente contrária. Então eu vamos... tenho emagrecido, não preciso engordar. Entendi. E eu não acho que seja só eu, não. Eu acho que tem muitas pessoas... Também quero engordar, eu quero engordar 3 quilos. Opa, que beleza. Então vamos lá. Vou engordar 10. Ai, que beleza. Então, bom saber, ó. Bem lembrado. Obrigada. O que a gente vai fazer? Quem precisa engordar? Não é engordar de uma forma disfuncional. Não. Né? É engordar com qualidade. Então, o ideal é primeiro a gente procurar um médico, onde ele vai fazer os exames e vai ver o que está faltando ali. Né? Uma nutricionista, né? Isso, uma nutricionista, eu gosto dos dois, uma nutricionista e um endocrinologista para fazer a questão de exame, porque tem nutricionista, aí seria mais nutróloga, né? Para olhar a questão dos exames, ver como que estão os hormônios, e com isso, ver o que está faltando e fazer a suplementação a mais do jeito correto. Então, o corpo, da mesma forma, Sibeli, é um templo do Espírito Santo, é uma oração. Então, para que eu tenha um corpo mais saudável, se eu estou abaixo do peso, eu vou buscar profissionais que irão me orientar a chegar no peso ideal de uma forma saudável, pensando já no longo prazo, né? E isso vai acontecer, quem está abaixo vai ver que precisa de algumas vitaminas. Porque não é só engordar uma gordura ruim. Ela tem que ter um aumento de peso de forma que, num prazo, né? Ele vai fazer uma alimentação ali. Talvez você tenha que comer algumas coisas que não é do seu costume, não é do seu dia a dia, para justamente você, por exemplo, com mais proteína, junto com um carboidrato na medida certa, consiga chegar naquele peso que é o peso ideal para o seu perfil. Musculação. Boa, Simone. Musculação, suplementação, musculação. Quem está abaixo do peso, musculação é obrigatório. É obrigatório. Porque quem está acima, o cardio já ajuda a diminuir. Mas essa orientação é com o médico. Ou, né, um nutricionista ou nutrólogo. Hoje, a gente tem as duas linhas, tanto para né, aumento de massa, né? Vocês sabem, é interessante isso, que 1 quilo de gordura, a proporção, gente, eu já vi isso, depois eu vou mandar essa imagem para vocês visualizar. É como se 1 quilo de gordura fosse um tanto assim, e 1 quilo de proteína é algo assim, é bem menos. Sabe, a proteína, o peso do músculo é muito mais alto do que o peso da gordura. A gordura ela é grande, ela é leve.
O músculo não, o músculo ele é mais firme, ele pesa mais, é igual aquela questão assim, o que pesa mais? 1 quilo de prego ou 1 quilo de algodão? 1 quilo é 1 quilo. Agora, a quantidade... É. Pois não, Elizabeth. Não, ele falando que é tudo é 1 quilo, é 1 quilo. Exatamente. Só vai aumentar o volume. Isso, exatamente. Então, quando a gente fala de abaixo do peso, a musculação é importante, porque eu preciso aumentar o volume do seu músculo. Como eu faço isso de forma saudável? É quando eu vou pegar essa orientação para me alimentar de forma intencional para que eu possa melhorar, né, aquilo. E o baixo peso, ele é tão complicado quanto o alto peso. Né? É uma disfunção. A gente está aqui buscando a nossa melhor versão. É a questão, né, da tríade, do nosso equilíbrio. Então, de qualquer forma, a gente tem aí que ir atrás, sair da nossa zona de conforto. Ai, ai, ai. A gente podia fazer assim, quem está precisando perder, manda para quem está precisando ganhar. Vamos fazer uma comparação. Todo ano meu, quem quiser. Aí. A Rosimeire é um exemplo. Rosimeire é um exemplo. Linda, maravilhosa, Rose. Parabéns, viu? Também estou doando. Tá vendo? Eu, hein, Cruz? Então, lindonas, esse corpo que é o templo do espírito, né? Quando eu coloquei a música de hoje, que fala, eu vou colocar ela mais uma vez aqui para a gente encerrar, que fala que Você é o espelho. você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Essa imagem refletida, essa vida em abundância, ela vem do equilíbrio em todas as partes. É verdade. E a parte do físico, ela é uma oração. O jejum, né, para quem precisa de jejum, a alimentação do jeito certo. Então, Cibele, Elizabeth, aí, as meninas que precisam de ganhar, né, massa, vocês façam o mural da vida buscando isso, de olhar, né, para o que vocês têm hoje, onde vocês querem chegar e qual corpo vocês acham ideal. Pega uma imagem de um corpo que você acha ideal ali para o seu perfil. Uma imagem sua antiga, que você fala assim, por exemplo, esse corpo é um corpo que eu estava numa época boa da minha vida e tal, então, às vezes, uma fotografia, algo seu, para você visualizar aquilo também. Certo. Tá? Eu vou colocar a musiquinha para a gente encerrar, porque essa música é maravilhosa. E nós somos um espelho que, por um amor, eu falo que é um amor indescritível. A gente reflete a imagem de um Deus maravilhoso. E a gente precisa ter um corpo forte. Eu falo que um corpo forte, um espírito inabalável, uma alma curada. Pronto, a nossa melhor versão está aí. Vamos atrás dela, meninas. Amém. Vou colocar para a gente encerrar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Amém. Amém, meninas. Muito obrigada. Quem ficar com alguma dúvida aqui em relação ao mural, eu vou mandar para vocês um exemplo, tá? Não preocupe, assim, em ter que mandar. Às vezes a pessoa que fez não quer mandar, tá tudo bem, viu? É só porque as ferramentas são importantes para a gente visualizar aquela visão que a gente quer, o que a gente busca, e como a gente tem que ter meta, objetivo. Isso ajuda a nossa caminhada, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição, podem me chamar aqui. Eu vou encerrar a gravação, mas quem tiver alguma dúvida, pode me chamar. Abraço aí para quem está vendo depois. Muito obrigado mais uma vez. Semana que vem não temos aula. E na próxima semana a gente volta aí já na quinta semana nossa. Muito obrigada, excelente noite, Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Muito Fica na obrigada. paz. Uma boa noite. Beijos, viu? Boa noite.